Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Dreyer e aqui no Estúdio Aulas a gente estuda junto Direito Civil. Então eu vim aqui trazer uma dica para você que está se preparando, que já está esquentando os motores para o concurso do TRE de São Paulo. A gente está aguardando esse concurso e aí você sabe que a notícia mais quente que a gente tem é que a banca já foi escolhida. Antes a gente estava na dúvida aí entre CESP, FCC, enfim, outras bancas, mas a gente sabe agora que a banca vai ser a Fundação Carlos Chagas, que é a FCC. A gente está com a previsão de que as inscrições sejam de setembro a novembro e a prova no comecinho do ano de 2017, muito provavelmente em fevereiro. Ainda é uma especulação, não é? Mas eu já vim aqui dizer para você, porque você pode pensar, tenho tempo, quando chegar mais perto eu estudo. De modo algum, de modo algum. Quem sai na frente tem muito mais chance de aprovação. Esse tempo que a gente chama aí de um tempo quase que desaquecido dos concursos públicos, é exatamente o tempo que você tem que continuar estudando, porque esse tempo é que vai fazer diferença lá na frente. Então a gente já vai começar a se preparar para o concurso de analista, e aí a gente sabe que não tem jeito, meus amigos. Se o cargo é para analista judiciário, a gente está falando de cargos específicos para os bacharéis em direito, necessariamente vai cair direito civil. E quando cai para analista, simplesmente o edital coloca todo o Código Civil para nós. É claro que a gente sabe que tem alguns conteúdos que são muito mais exigidos de você. Por exemplo, direito das obrigações. O direito das obrigações é, de um modo geral, estatisticamente falando, ele é cobrado em mais ou menos 63% das questões que a gente tem. Quando a gente fala de um concurso para Tribunal de Justiça, a gente sempre vai ter questões voltadas para o direito de família, o direito das sucessões. E como a gente fala de concurso para o TRE, o que a gente tem de expectativa? A gente tem a possibilidade de cair muito. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, o negócio jurídico, também é um tema bastante cobrado, com os defeitos do negócio jurídico, e o direito das obrigações. A gente não pode ir para a prova sem ter passado os olhos nessas disciplinas, nesses conteúdos dentro do direito civil. Como é que a gente vai estudar direito civil? Lei seca e exercícios, até a exaustão. As nossas aulas vão te ajudar, obviamente. Nós vamos ter aqui no Estúdio Aulas tanto um curso todo, completo, preparado para atender o seu edital do TRE São Paulo, como também você pode pegar cursos por disciplina. Por exemplo, Direito Civil, a gente vai ter o curso por disciplina e é uma matéria que geralmente faz a diferença. Por quê? Constitucional, administrativo, a gente sabe que toda pessoa que está se preparando para concurso e que está ali num altíssimo grau de competitividade, que está passando de verdade, já sabe bastante direito constitucional e direito administrativo. Qual vai ser o seu diferencial? Qual vai ser aquela questão que a massa erra e você acerta? Uma delas é direito civil. Com toda certeza, quem está preparado em direito civil vai passar na prova do TRE. E isso é o que eu venho aqui falar então com você. Nós vamos fazer uma questão para entender o perfil dessa nossa banca, o perfil da Fundação Carlos Chagas, exatamente para a gente entender como a gente tem que estudar. Como eu disse para você, tem que ler a lei. Até porque a FCC, quando ela faz questões de múltipla escolha, quase todas as alternativas são boas. Quase todas as alternativas estão de acordo com a lei. Só que aí ela coloca uma vírgula, ela coloca um adendo e isso é que vai fazer a diferença. É aquela mais completa, mais perfeita. Então, eu vou colocar aqui para você, para a gente avançar e compreender qual vai ser a nossa questão, o que a gente tem aqui para fazer. Preste atenção comigo na questão que a gente tem, então. Prova de Procurador do Estado de 2016, portanto, desse ano, feita pela FCC, prova do Mato Grosso. Olha bem, ele diz: de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova possui. O que a banca está te cobrando aqui?
o conhecimento do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que por herança ficou dentro do conteúdo de Direito Civil e a gente sempre vai ter que estudar. Só que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é pequenininha. Então é uma lei que você estuda num dia só e aí você mata logo todos aqueles artigos e aí você só vai revisando por meio dos exercícios. Uma lei simples, de fácil compreensão, geralmente cai nas provas de Direito Civil dos artigos 1º a 9º, muito mais os artigos 2º parágrafo 2º, 2º parágrafo 3º, 4º e 5º. De vez em quando a prova 9 cobra o 7º e quando ela quer ser muito diferente, ela vai cobrar os artigos 9º e 8º. Tudo bem? Geralmente, para direito civil é o que a gente tem. O que avança do artigo 10 em diante, geralmente a gente está falando aí de direito internacional, das normas de direito internacional privado. Então, na prova de direito civil, a gente fica entre os artigos 1º a 9º para se preparar. E aí ele vem pedindo aqui o artigo 6º. No artigo 6º diz que a lei nova possui efeito geral e imediato, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, isso a gente já sabe, já está na lei. Aí, aqui você já vai por eliminação, então, afastar as hipóteses das letras B e C, porque a lei nova não possui como regra efeito retroativo. Mas vamos lá, diz assim, de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova possui efeito imediato, por isso atingindo os fatos pendentes, devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, incluindo o negócio jurídico sujeito a termo ou a condição suspensiva. Bom, nos parece boa porque está dizendo aquilo que a gente espera, que a lei nova possui efeito geral e imediato. Mas aí a gente vai por eliminação, afastar a hipótese da letra B, porque vem dizendo que possui efeito retroativo. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas a lei penal não retroage para beneficiar o réu? A lei penal retroage nos casos em que deve beneficiar o réu. E olha, isso é uma exceção, porque a regra é o princípio da irretroatividade das leis. A regra é que a lei possui efeito daqui para frente. Tempus regit actum, daqui para frente, não para retroagir. Para retroagir, excepcionalmente, para beneficiar o réu, que é o que a gente vai chamar então dessa retroatividade excepcional. Aí a letra B já está fora, mas apesar disso, ela vem dizendo, a lei possui efeito retroativo, por isso atingindo os fatos pendentes, devendo respeitar coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, ao qual não se equiparam para fins de direito intertemporal, o negócio jurídico sujeito a termo ou sob condição suspensiva. Veja, a letra A e a letra B são completamente antagônicas. Como está dizendo que tem efeito retroativo, está fora. Mesma coisa a letra C, porque a letra C vem dizendo, a lei possui efeito retroativo, por isso atingindo os fatos pendentes, está vendo como é parecido uma alternativa da outra? Devendo respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, ao qual se equiparam para fins de direito intertemporal o negócio jurídico sujeito a termo, porém não o negócio jurídico sob condição suspensiva. Então só afastou uma hipótese da outra aqui, do negócio jurídico sujeito a termo e do negócio jurídico sob condição suspensiva. Mas tanto a letra B quanto a letra C vem falando que a lei tem efeito retroativo, por isso a gente afasta. Aí a gente tem as letras D e E. A letra D diz, a lei nova possui efeito imediato, por isso atingindo os fatos pendentes, ainda que se caracterizem como coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Aí a gente não tem essa possibilidade por força do artigo 6º, que diz que devem ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então a gente afasta, é aquilo que eu te falei. A Fundação Carlos Chagas vai fazer uma alternativa muito parecida com a outra e o diferencial vai ser você conhecer, primeiro, a disposição literal, não tem jeito, e depois como a gente desenvolve um pouquinho mais. Aí vem a letra E. A letra E diz assim,
que a lei nova possui efeito imediato, por isso atingindo os fatos pendentes, devendo respeitar ato jurídico, devendo respeitar a coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido, ao qual se equiparam as faculdades jurídicas e as expectativas de direito. Super interessante para a gente entender o seguinte: quem tem expectativa de direito não tem direito, tem só uma expectativa, só tem uma esperança, não tem direito nenhum. Essa expressão trai a nossa compreensão, porque quando fala expectativa de direito, parece que a gente tem algum direito. Não tem direito nenhum. Então a gente fica com aquilo que é mais razoável. Aí a gente vai destrinchar, que é a letra A. A letra A diz: a lei nova possui efeito imediato, por isso atingindo fatos pendentes. Por que que vai atingir fatos pendentes? Porque ficam respeitados e não são, portanto, alcançados pela lei nova ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Aquele que já se completou em todos os seus elementos. Quais são os elementos do ato ou do negócio jurídico? Agentes capazes, vontade livre, espontânea e de boa fé, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, não proibida pela lei. Tem todos esses elementos? Tem. Foi celebrado? Foi. Então o ato está perfeito. E se o ato está perfeito, a lei nova só vai atingir os atos que ainda não estão perfeitos dali para frente. Por isso, os atos pendentes, mas os atos já resolvidos em todos os seus elementos não são atingidos pela lei nova. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, deve ser respeitada a coisa julgada. O que é a coisa julgada aqui? Primeiro que é coisa julgada judicial e não coisa julgada administrativa. E o que é essa coisa julgada judicial, também chamada de coisa julgada judicial material? É aquela decisão judicial que transitou em julgado. Então não cabe mais recurso. Por que não cabe mais recurso? Ou porque ela foi publicada e não houve a interposição de recurso, aí ela transitou e não cabe mais nenhum recurso, ou porque ela passou por todas as vias recursais, chegou na última instância, foi publicada a decisão da última instância, notadamente aqui STF e STJ, e não cabe mais qualquer recurso. Aí quando ela transita em julgado, ela forma essa imutabilidade chamada coisa julgada material. Professora, mas e a ação rescisória? Ação rescisória não é recurso, é uma ação, o próprio nome está dizendo. Segundo, ela só pode ser proposta para desconstituir a coisa julgada material que se formou naqueles casos específicos que estão lá no Código de Processo Civil. Então, essa também não pode ser mais atingida pela lei nova. A lei nova atinge dali para frente. A lei nova vai atingir os processos em curso, mas não aqueles em que já existe a formação da coisa julgada material. E a lei nova também não alcança o direito adquirido, respeita o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquele direito que está previsto em lei e que, para ser exercido, o titular precisa preencher todos os requisitos. Uma vez que ele preenche todos os requisitos, ele pode exercer esse direito ou não. Mas o direito adquirido, aquele que você já absorveu a partir do preenchimento dos requisitos da lei, então ele não é atingido pela lei nova. Mas lembra que não tem direito adquirido em face de norma constitucional originária. Tudo bem? Então, a lei nova, ela entra em vigor, ela impacta os fatos que estão pendentes, mas não alcança, portanto, respeita ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Disso a gente já sabia. Falta a gente saber se incluem-se nesse mesmo rol o negócio jurídico sujeito a termo ou o negócio jurídico sob condição suspensiva. Qual é a diferença mesmo entre condição e termo? Termo é um evento futuro e certo. Então, eu fiz o contrato com você hoje, preenchi todos os requisitos do contrato, mas esse contrato está sujeito aqui, no momento em que ele foi celebrado, a uma data futura. Então, eu posso fazer com você o contrato hoje e eu só vou dizer para você que ele só vai começar a produzir efeitos daqui a 60 dias.
Quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele está perfeitamente celebrado e está só esperando o decurso do tempo para começar a produzir os seus efeitos. Então, ele é perfeito nos seus elementos: agentes capazes, vontade livre, espontânea e de boa fé, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ele só aguarda chegar a data. Portanto, ele é equiparado para o direito intertemporal ao ato jurídico perfeito. E o que é um negócio sob condição suspensiva? Condição suspensiva é aquela sujeita a um evento futuro e incerto que, enquanto não acontecer, suspende a exigibilidade do negócio. Mas veja, o negócio já existe e já é válido. Por exemplo, a situação mais fácil que eu posso mencionar com você. Se você vender este quadro, eu vou te passar uma comissão de 35%. Eu já fiz o negócio com você. Os agentes são capazes, a vontade é livre, espontânea e de boa fé, o objeto é lícito, possível e determinado, a forma não está proibida em lei, a gente adotou a forma verbal. Então, o negócio já está perfeitamente celebrado. Está aguardando se você vai preencher essa condição. Se você preencher essa condição de vender o quadro, que ainda é um evento futuro e incerto, então, essa suspensão da exigibilidade desaparece, o negócio se torna exigível. Mas veja, no momento em que ele foi celebrado, ele obedeceu à legislação exigida no tempo. Portanto, letra A é a correta. A lei nova possui efeito geral e imediato, nem está aí o geral, atingindo por isso os fatos pendentes, viu que isso estava em todas as 5 alternativas, mas deve essa lei nova respeitar coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido, incluindo o negócio jurídico sujeito a termo ou sob condição suspensiva, porque perfeitamente celebrado. Tá bom, meus amigos? Então aqui foi só para a gente entender como é que vai se comportar essa nossa banca, como que a gente vai treinar as nossas questões. Eu espero você no nosso curso, aqui pelo nosso portal do estudioaulas.com.br. Fica ligado também, porque no nosso canal do YouTube a gente tem aulões, a gente tem vídeos e dicas gratuitas exatamente para te motivar e ajudar você nessa meta que é a aprovação no concurso público, notadamente nesta nossa próxima prova do TRE São Paulo. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau!